Olá, pessoal! Bem-vindos novamente. Estamos na nossa aula 3. E olha, eu espero que vocês estejam gostando, viu? Deem seu feedback, deixe seu feedback para mim aí por meio do meu e-mail, kalinaligia@sinergiatreinamentos.com.br. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que é o rapport. Não sei se vocês já ouviram falar sobre rapport, mas é um conceito da psicologia e que também é aplicado na programação neurolinguística. Vamos lá. Rapport é uma palavra de origem francesa que significa relação, relacionamento. Ou seja, é uma palavra que representa gerar empatia numa relação mútua de confiança e harmonia dentro de um processo de comunicação no qual a pessoa fica mais aberta e receptiva para interagir, trocar e receber informações. Cara, o que é isso? É mágica? O que é? Como é que eu, por meio da minha linguagem corporal, posso criar esse clima harmônico onde a pessoa se desarme e esteja aberta para ouvir aquilo que eu tenho que dizer? Parece mágica mesmo, gente, porque o rapport, ele é uma dança. Nós já falamos bastante sobre linguagem corporal e a única maneira que eu consigo fazer as pessoas realmente relaxarem, baixarem suas barreiras, estarem abertas para um diálogo mais efetivo é por meio do rapport. O rapport, conforme a definição do Anthony Robbins, é a capacidade de entrar no mundo de alguém, fazê-lo se sentir que você o entende e que vocês têm um forte laço em comum. É a capacidade de ir totalmente do meu mapa de mundo para o mapa de mundo do outro. É a essência da comunicação bem-sucedida. Mas, Kalina, o que é exatamente esse rapport? Nós temos várias maneiras de fazer rapport. Uma delas é o espelhamento, que é eu estar espelhando a pessoa com a qual eu estou conversando o tempo inteiro. Gente, por que disso? Vamos pensar aí nessas pessoas que não têm muita ideia de fazer rapport com as pessoas e que ficam invadindo o tempo inteiro nosso espaço, nosso ambiente espacial, que ficam o tempo inteiro, às vezes, pegando na gente, ou a gente dá um passo para trás, a pessoa dá o passo junto. Já perceberam essas pessoas que ficam invadindo o nosso espaço o tempo inteiro? O quanto isso incomoda? O quanto isso nos traz uma sensação de desconforto? Pois é, quando eu faço rapport, eu fico com a mesma postura corporal, com a mesma linguagem corporal do meu interlocutor. Isso faz com que ele se desarme, porque é chato, é desagradável quando eu estou muitas vezes numa postura corporal neutra e a pessoa está invadindo o meu espaço. Ou quando eu estou numa atitude mais fechada e a pessoa não percebe, não faz leitura de que eu não estou aberta, que eu ainda estou numa sensação de estar fechada, colocando muitas vezes barreiras para a pessoa se aproximar de mim e ela insistindo e provocando levantando mais barreiras ainda em mim. É fundamental, rapport é fundamental num processo de uma comunicação atrativa, de uma comunicação que inspire a outra pessoa, de uma venda. É fundamental que haja rapport. Tem um vídeo que se chama Como Conquistar um Cliente em 90 Segundos, que ele mostra várias imagens de como a gente pode estar nessa mesma postura corporal que o nosso cliente, que o nosso interlocutor. Quando eu faço essa dança, quando eu tenho uma postura igual à da pessoa com a qual eu estou conversando, a pessoa inconscientemente, isso é um processo inconsciente, tá, gente? A pessoa inconscientemente, ela vai se desarmando. Ela vai sentindo que a outra pessoa não é um oponente, não é um invasor, não é uma pessoa que traz desconforto. E aos poucos ela vai se desarmando. Então, num processo de espelhamento, eu vou copiando devagarinho cada postura da pessoa. Claro, gente, eu não posso parecer aquele sombra, né?
que fica aí no meio das ruas copiando as pessoas, fazendo mímica, satirizando, caricaturizando, porque ali o objetivo é esse mesmo, é gerar riso, é gerar alegria. No rapport, eu tenho que imitar a pessoa de forma muito sutil, de forma como que ela não perceba. E como é que é possível fazer isso? Uma das maneiras mais fáceis de fazer rapport é você copiar as expressões faciais da pessoa, porque ela não está se olhando no espelho. Muitas vezes ela não percebe, muitas vezes tiques nervosos que ela tem de mexer no cabelo, de um jeito de olhar, de algum tique nervoso no rosto, com a boca, não sei, ou às vezes com as mãos, ela não percebe que faz isso. E quando a gente sutilmente começa a imitar, inconscientemente a pessoa pensa assim: nossa, ela é como eu. Ela é muito parecida comigo. Só que ela não entende por que ela acha essa pessoa tão parecida com ela mesma. Vou dar um exemplo para vocês vão concordar comigo. Quando nós estamos com um grande amigo, uma pessoa que a gente gosta muito, vou te dar um exemplo melhor. Pare para observar dois grandes amigos conversando. Gente, eles se copiam. Até as palavras, o word mapping que ele usa é o mesmo. Já perceberam que nesses grupinhos que a gente frequenta, nos nossos círculos sociais, existem aquelas piadas internas e existem aquelas palavrinhas que o grupo todo repete? Isso é rapport. É a necessidade que o ser humano tem de se sentir aceito, de ser sociável e de estar em grupos de afinidade. Então, eu crio uma afinidade com uma pessoa que eu acabei de conhecer por meio do rapport. Eu faço rapport de palavras, eu faço rapport de expressões faciais, eu faço rapport de tique nervoso, de postura corporal. Se a pessoa tem mania de descansar o corpo numa perna só, ou na outra perna, ou se ela faz um movimento involuntário com o braço, gestos da mão, deslocamento do peso, respiração. É o rapport mais forte que existe. Para quem trabalha com hipnose, já sabe disso. Quando eu respiro no mesmo ritmo que a outra pessoa, acontece uma conexão profunda entre os dois. Claro que isso envolve muito treino, porque um dos rapports mais difíceis de fazer é o rapport de respiração. Porque cada pessoa tem uma capacidade pulmonar e um jeito de respirar. Alguns fazem respirações mais longas e outros fazem respirações mais curtas. É bem difícil a gente mudar o nosso padrão de respiração e começar a respirar igual a pessoa. Mas, dependendo da situação, você pode usar esse recurso até a pessoa entrar em rapport com você. Quando você começa, então, a copiar esses movimentos, começa a espelhar a pessoa nesse processo de espelhamento, vai acontecendo aquela dança. Daqui a pouco, as duas pessoas estão numa sintonia que é um negócio mágico, como é na própria dança. Nos meus treinamentos presenciais, eu adoro colocar um pedacinho daquele filme Perfume de Mulher, do Al Pacino, onde ele faz o papel de um homem cego. E ele vai dançar com uma moça que ele nunca havia dançado. E ela no começo fica dançar tango. No começo ela fica muito sem graça, daqui a pouco eles estão dando um show. Porque eles entram numa sintonia, eles entram num rapport que mesmo ele sendo cego, eles ficam espelhando o comportamento do outro. E por isso a dança fica linda, fica perfeita. Pessoal, eu tenho uma outra maneira de fazer rapport, que é por meio do alinhamento, que é quando eu movo a parte correspondente que a pessoa moveu. Então, eu não necessariamente preciso fazer idêntico, eu posso fazer um espelhamento cruzado. A pessoa mexeu o braço direito, eu mexo o esquerdo. Ela cruzou uma perna para um lado, eu cruzo para o outro. Eu posso fazer esse espelhamento cruzado, né? Por meio do espelhamento. Ou eu posso fazer o alinhamento, que é fazer idêntico à outra pessoa. Falando aí do exemplo do rapport, que eu falei dos amigos, tem um exercício que é maravilhoso para você que quer ficar fera nisso. Senta num shopping
Observa os casais ou os amigos que estão almoçando juntos. Gente, é impressionante. Quando a gente senta num restaurante, por exemplo, você consegue descobrir quais são os casais que estão em sintonia, que estão vivendo um momento muito bom, e quais são os casais que não estão vivendo um momento bom. Casais que estão em sintonia, eles se espelham o tempo inteiro. Se um levanta o copo, o outro, sem perceber, também levanta. Se o outro corta a carne, o outro também corta. Um vai espelhando o outro o tempo inteiro. Porque eles estão numa comunicação tão íntima, uma conexão tão profunda, numa empatia tão grande, que um espelha o outro o tempo inteiro. Como que nós podemos conscientemente melhorar a nossa própria habilidade de rapport? Fazendo ou espelhamento ou alinhamento. E às vezes, no início, é como se a gente fizesse um eco postural. Como se eu fosse o eco da outra pessoa que está comigo. No início, pode parecer até artificial, pode parecer difícil de fazer. Porém, quando a gente pega a habilidade de fazer, como que eu posso começar a treinar isso? Nas festas que você vai, por exemplo, você pode começar a espelhar uma pessoa que está lá longe, do outro lado da sala. Como você não está tão perto da pessoa, você começa a copiá-la de uma maneira que parece que ela nem está percebendo, que ela está distante, e você fica mais à vontade para fazer isso. Agora, gente, eu quero dar um exemplo para vocês, quero saber se vocês concordam comigo. Eu falei no vídeo passado que quando a gente entra numa nova empresa, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma leitura de ambiente, procurar descobrir quem é igual a gente, para a gente se aproximar dessa pessoa, não é isso? E esse espelhamento, esse rapport, pode ser até do jeito de se vestir. Parem para observar daqui para frente. Os grandes gestores, os grandes líderes dentro das empresas, os seus liderados se vestem parecido. Já perceberam isso, gente? Quando existe uma pessoa que é um grande líder, os seus liderados, eles copiam tanto ele, eles espelham tanto, que até o jeito de vestir fica parecido. Se você observar as reuniões, a postura corporal muitas vezes é a mesma. Agora, quando você percebe um líder onde existe uma diferença muito grande entre liderados e líder, pode ter certeza que existe problema nessa liderança. Se você parar para observar, você que é gestor, que tem uma equipe, pare para observar a sua equipe na hora que você está conduzindo reuniões. Ou então filme com outro pretexto e depois assista para você ver. Veja como é a linguagem corporal dos seus liderados. Se eles estão concordando com o que você fala, se eles te acompanham, se eles te veem realmente como líder, eles espelham a sua maneira de agir, de se comportar, de falar. Pode observar. E aí, voltando para o nosso exemplo, quando a gente para observar, no caso do que eu falei da empresa que eu entrei, que eu vou procurar uma pessoa parecida comigo, por que eu vou procurar uma pessoa parecida comigo? Porque eu vou ter afinidade com ela. Vai ser mais fácil conversar com uma pessoa que tenha mesmas qualidades, mesmas características, se vista parecido, ou tenha também filhos da mesma idade, enfim, pontos de convergência. Vai ser mais fácil eu criar uma atmosfera para uma conversa, para um diálogo, do que eu ir conversar com a pessoa que é completamente diferente de mim. Vai ser mais difícil encontrar pontos de convergência. Nós já fazemos isso naturalmente. Nós fazemos rapport o tempo inteiro com as pessoas que se parecem com a gente. Aconteceu um episódio comigo tão interessante, uma época atrás. Eu era gerente de uma companhia de seguros. E a minha irmã também. A minha irmã é 9 anos mais nova do que eu, minha irmã caçula, e ela tem 10 centímetros a menos do que eu e não se parece comigo fisicamente, gente. E aí eu estava grávida, ganhei neném. Na semana seguinte, a minha irmã foi visitar um corretor de seguros. Quando ela entrou na corretora, o cara virou e falou assim: mas já? Você já está trabalhando? Minha irmã ficou sem entender nada.
E conversando um pouquinho, ela percebeu que ele estava se referindo a mim. Ele achava que ela era eu. E nós não nos parecemos. Mas quando a gente convive muito com uma pessoa e que a gente gosta muito daquela pessoa, a gente fica parecida com ela, porque a gente faz rapport o tempo inteiro. Se você ligar para mim ou ligar para minha irmã, pelo telefone você vai perceber que o volume da voz, o jeito de falar, o ritmo da fala, as expressões que eu utilizo são muito parecidas com as dela. Você pode, facilmente me confundir com ela por telefone. E aí a gente fica até parecido com a pessoa, porque a gente faz rapport. Já observaram que essas crianças que são adotadas ficam muito parecidas com os pais, às vezes mais parecidas do que os filhos de sangue? Por causa disso. É alguma coisa no universo que não tem muita explicação, mas é porque as pessoas fazem rapport, elas entram numa sintonia tão grande que elas se tornam parecidas ao ponto das pessoas confundirem. Quando a gente aprende a fazer esse movimento conscientemente, eu deixo de fazer o rapport de forma inconsciente só com as pessoas que eu tenho afinidade, só com as pessoas que se parecem comigo, e passo a fazer isso de forma intencional com o meu cliente. Gente, essa é uma estratégia poderosa. Eu já citei aqui o livro A Arte de Ler Mentes. E nesse livro, ele mostra, ele fala muito disso, esse livro é fantástico. E por que ele fala que a gente é capaz de ler mentes? Porque com o convívio, quando você é muito observador, com o convívio, você vai observando que determinadas expressões que a pessoa fala estão associadas a emoções, pensamentos e sentimentos. Fisiologia, sinais que eu faço com o meu rosto estão associados aos meus pensamentos, sentimentos e emoções. É tão interessante esse livro, ele traz que quando, com algum tempo de treino, você vai aprender a associar os movimentos e poses de algumas pessoas a emoções e pensamentos específicos. É por isso que a gente começa a ler as pessoas. Antes da pessoa falar, você já sabe o que ela está pensando, né? Depois que a gente tem esse conhecimento, a gente vai começa a perceber que está ficando muito mais fácil prever o que uma pessoa está prestes a dizer. Porque a nossa fisionomia, a nossa fisiologia, as nossas expressões faciais, elas estão sempre ligadas. Nós já vimos isso lá na primeira aula. Elas estão sempre associadas a um pensamento e a um sentimento. Com o tempo, a gente começa a perceber mudanças no tom da pele. Às vezes, as bochechas da pessoa, a pessoa está com medo, está insegura, ou está chateada, ou ficou nervosa, o tom da pele muda, ela pode ficar mais pálida, as bochechas podem ficar rosadas, a orelha, tem gente que a cor da orelha muda, quando a pessoa fica nervosa, quando ela está ansiosa, ou quando está insegura, quando está acontecendo alguma coisa. O volume da voz muda, a forma de colocar essa voz muda, não só o volume, a forma de expressar. As pupilas, gente, a pupila dilatada é o principal sinal de que a pessoa está interessada, envolvida no que você está dizendo. Quando a gente se interessa por algo, a nossa pupila dilata. É interessante demais. E quando a gente passa a fazer rapport e observar com riqueza de detalhes o nosso interlocutor, a gente passa a ter muitas pistas. É por isso, gente, que tem pessoas que leem gente no meio da rua e tudo mais. Porque a gente vai dando pistas o tempo inteiro do que a gente está sentindo e do que a gente está pensando. E quem é muito sensitivo consegue perceber isso com muita facilidade. Mas quem não é sensitivo pode fazer esse treino. Quero te dar uma dica. Quando você estiver numa festa, num local que você esteja interessado em alguém, comece a espelhar essa pessoa.
eu duvido se essa pessoa não vai, com algum tempo, ela vai te procurar e vai falar assim: nossa, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Esse é o poder do rapport. Ele é como se fosse uma atração, ele atrai. Sabe? É como se você trabalhasse o campo magnético, como se você criasse uma harmonia tão grande que você atraísse a pessoa para perto de você. E quando eu faço isso com o meu cliente, quando eu entro no mapa de mundo dele através do rapport, quando eu começo a espelhar, ele vai sentindo uma sensação de tanto conforto, de tanta segurança, de tanto bem-estar, que ele involuntariamente começa a devolver isso para você. E vira aquela dança. A gente começa espelhando o cliente. Espelhando, a gente vai aumentando sutilmente o número de movimentos que a gente faz parecidos. E aí lá na frente, você muda o seu movimento. Se ele mudar o dele, ele está em rapport com você. Aí é a hora de negociar. Olha que tática fantástica. E aí a gente não entende, gente, por que algumas pessoas, principalmente mulheres, por que algumas mulheres são enganadas por charlatões, por conquistadores. Mulheres que muitas vezes extremamente inteligentes, com muitos títulos, pessoas com muito conhecimento, que estudaram bastante e que são enganadas, porque são envolvidas. Todo ser humano, por mais inteligente, capacitado que seja, tem necessidade de ser aceito. Quando eu encontro uma pessoa que gosta das mesmas coisas que eu gosto, é uma afinidade incrível que eu crio com aquela pessoa, apesar de nunca tê-la visto, de nunca tê-la conhecido. É como eu falei, cria um campo energético onde se torna prazeroso conversar com a pessoa. No vídeo passado, eu dei o exemplo do dia que eu fui conversar com o presidente do Centro de Treinamento do HSBC Seguros e que eu iniciei a conversa perguntando sobre um livro que eu havia lido e que estava na estante dele. Nós conversamos pelo menos uns 40 minutos sobre o livro. E aí eu criei um ponto de convergência. Eu fiz rapport com aquele cliente. Eu consegui entrar no mapa de mundo dele. Quando eu consigo fazer isso, eu vou sutilmente utilizando as mesmas palavras que ele utiliza. Nós já falamos sobre isso. Tem pessoas que vão gostar de falar de empreendedorismo, de inovação. Tem pessoas que vão falar de outra coisa. Uma pessoa, quando ela é servidora pública, ela não vai falar tanto de empreendedorismo, de inovação, porque não é dessa galera da startup. Mas ela vai falar de outras coisas que fazem parte do mundo dela. E para ela me escutar, eu tenho que falar o que é interessante para ela ouvir. E eu começo a fazer rapport de palavras. Eu começo a utilizar o mesmo código, o mesmo word mapping que ela usa. Gente, outro rapport violento é o rapport do ritmo da fala. Quando eu quero espelhar uma pessoa, eu tenho que falar do mesmo jeito que ela fala. Se ela fala rápido, eu falo rápido. Se ela fala devagar, eu falo devagar. Porque é essa forma que ela tem de entender o que eu estou dizendo. Se eu sou como ela abre os ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer. Nós já falamos sobre parafrasear. Eu quero até ler aqui porque eu quero falar idêntico ao que está aqui no slide. Atribuir um novo tipo de interpretação e explicação a um texto, dando uma nova abordagem e sentido. Gente, sabe o que você tem que fazer quando você estiver com o seu cliente? Memoriza as palavras que ele mais utiliza, memoriza raciocínios que ele tenha feito, utiliza o mesmo raciocínio, a mesma estrutura da frase, as mesmas palavras, trazendo o seu significado, o significado que você quer dar naquela fala. Ele inconscientemente ele pensa assim, quem falou isso fui eu, não foi ela. E aí ele se desarma, ele fica pronto para te ouvir.
Gente, o processo de venda, ele é completamente emocional. Quem falar que venda é racional, que quando nós compramos, nós estamos comprando de forma racional, é um ledo engano. Desculpe os mais racionais. Sabe o que acontece na sua mente? Quando você quer comprar uma coisa, o seu cérebro reptiliano fica o tempo inteiro negociando com o seu sistema límbico. Sabe por quê? Porque o reptiliano fala assim, você não pode comprar aquela bolsa porque você já gastou demais esse mês. Aí o outro vai, não, mas olha, combina com tal roupa, vai dar certo para aquela reunião, para aquela festa. Você começa a racionalizar só para justificar uma decisão que já foi tomada. E quem tomou não foi o seu cérebro reptiliano, que é o cérebro da razão, da sobrevivência. Isso é sério, gente. Vamos lá. Um dos objetivos que a gente utiliza essa comunicação é para guiar a outra pessoa para um novo estado mental. Cara, que louco isso! Eu vou mudar o estado mental das pessoas por meio da minha comunicação? É isso mesmo? É isso mesmo. Gente, é muito simples. Pensa aí. Quando você está muito chateado, que você está com muita raiva e que você briga com uma pessoa, qual é a reação emocional que a outra pessoa vai ter? Ela vai ficar neutra? Ela vai sorrir? Não, ela vai brigar com você, ela vai ficar puta da vida. Oh, desculpa, acho que eu não podia falar essa palavra no vídeo. Ela vai ficar muito chateada, né? Porque você atacou. E aí você muda o estado mental da pessoa. Se eu consigo fazer isso para fazer a pessoa ter raiva, eu também consigo fazer o caminho contrário. Uma pessoa que está numa atitude fechada, bloqueada, é muito simples você entender. Uma pessoa que está com o braço cruzado, sabe? Com as pernas cruzadas, não para o seu lado. Tem várias formas da gente ler. A atitude do rosto. Está te mostrando, a gente já falou sobre a calibragem. A atitude do rosto está te mostrando o tempo inteiro se a pessoa está aberta ao que você está dizendo ou não. Se a pessoa está numa atitude bloqueada, não adianta você entrar com a sua negociação, porque a resposta vai ser não. Você não venceu aquela barreira ainda para ela querer te escutar. Não vai adiantar você tentar oferecer nada, negociar nada. A primeira coisa que você tem que fazer é derrubar aquela atitude de bloqueio. Você tem que trazer a pessoa para o seu lado. Como que eu trago? Eu posso até fazer rapport da atitude de bloqueio, para a pessoa se desarmar. Mas eu não posso ficar muito tempo nessa postura, porque eu posso reforçar o que ela está fazendo. Eu faço um pouquinho de rapport só para ela ver que eu sou igual a ela, que eu não sou aquele vendedor chato que fica na cola da pessoa enchendo o saco, falando. Não, que eu sou igual a ela. E aí eu vou devagarinho tentando desbloquear essa pessoa. Existem algumas táticas, algumas técnicas. Por exemplo, se a pessoa está fechada, entrega um papel para ela ler. Faz ela sair daquela atitude física, né, corporal. Entrega alguma coisa para ela ler, mostra alguma coisa. Às vezes pode ser uma foto, pode ser uma coisa meio absurda. Você mostrar a foto dos seus filhos. Do nada você puxa isso, tipo o macho que tira o coelho da cartola, né? Na programação neurolinguística, a gente fala da quebra de estado. Uma pessoa que está num estado negativo, sisudo, ansioso, inseguro, eu tenho que quebrar aquele estado. Como que eu posso quebrar aquele estado? Se você perceber liberdade suficiente para isso, mas antes você tem que ter feito muita leitura, você pode fazer uma piada, uma brincadeira. Uma piada com alguma coisa que aconteceu naquele dia, que apareceu no noticiário de manhã que você ouviu, para você quebrar o estado da pessoa, fazer ela sorrir. Ou então você do nada começa a falar da sua família, dos seus filhos, sei lá. Traz para a conversa um novo elemento. Fala para ela, olha, você não vai acreditar o que aconteceu hoje. Meu filho hoje me entregou o boletim, eu fiquei tão emocionada. Desculpa até eu estar te falando isso, mas é porque foi tão legal. Você não sabe, ele tem 11 anos e o boletim dele é assim. O que tem a ver isso com a conversa? Nada. Você está simplesmente trazendo um novo elemento, tentando fazer a pessoa se desarmar
fazendo uma quebra de estado para você procurar trazer a pessoa para o seu lado. E aí você mostra uma foto. Quando você mostra uma foto, a pessoa que estava num estado de bloqueio, ela vai ter que sair daquele estado e olhar a foto. No que ela saiu, você imediatamente começa a fazer rapport desse novo estado corporal, dessa nova linguagem corporal. E aí você vai devagarinho, e aí é como eu falei, quando você mudar de atitude e a pessoa mudar também de atitude corporal, aí você está no controle da negociação. Mas nunca apresente o seu produto, a sua ideia, o que você está querendo vender, antes de ter certeza que você conseguiu entrar no mapa de mundo do cliente, que você conseguiu trazer ele para o seu lado e que ele está em rapport com você. Pessoal, lembre-se de uma coisa muito importante. O que acontece com o corpo também acontece com a mente. Isso é sério. A PNL diz que mente e corpo são um sistema só. Já era. Até a própria medicina reconhece isso hoje. Acabou aquela história de eu tô com dor de cabeça, você vai lá e toma um Dorflex, você não está tratando a causa, você está tratando o sintoma. E provavelmente você vai voltar a sentir aquela dor de cabeça. O que provoca a dor de cabeça? Será que é um problema no estômago? Que você comeu alguma coisa e está passando mal? Ok, pode ser que você esteja passando mal, não porque você comeu alguma coisa que fez mal, mas porque às vezes a gente está num estado de ansiedade, de nervoso, e aí quando a gente se alimenta, aquele alimento pode nos fazer mal por uma questão de uma emoção, de um sentimento que a gente está tendo e que está provocando reações no nosso organismo. Isso é o ser humano. Mente e corpo formam um sistema só. Se a gente quer tratar uma dor de cabeça, às vezes é muito melhor a gente tratar a ansiedade primeiro, tratar aquilo que a gente está vivendo, porque aí sim eu estou tratando a causa. Então, gente, todas as nossas palavras, nossos sentimentos, eles têm a ver com o que a gente... Todas as nossas palavras têm a ver com o que a gente está sentindo, com o que a gente está pensando, ok? Vamos lá. Querem praticar? Vou dar uma dica para vocês. Façam a pessoa falar de si mesma. Ou falar dos filhos, por exemplo. Já perceberam que mãe, quando começa a falar do filho, ela entra num nirvana tão grande que se você começar a espelhar, ela nem vai perceber. Ela está tão interessada, tão envolvida em falar dos seus filhos, que ela não vai perceber se você espelhar. A mesma maneira, a mesma coisa acontece se você pedir para a pessoa falar de si mesma. Todo mundo gosta de falar de si mesmo, né? Quando nós falamos de nós mesmos, nós raramente perceberemos se a pessoa estiver espelhando com a gente ou não. Porque a gente entra numa vibe lá totalmente diferente, a gente começa a falar de alguma coisa que a gente gosta muito, a gente viaja. E aí a pessoa começa a espelhar a gente nem percebe. E essa é uma dica poderosa, porque mesmo que eu não perceba, e a ideia é que eu não perceba que a pessoa está me espelhando, eu vou inconscientemente me desarmar. Porque eu vou começar a ver aquela pessoa como um igual. Eu achei tão interessante uma vez que eu estava numa reunião, estava eu e minha sócia na reunião com um possível cliente. E num determinado momento da conversa, eu parei para observar, nós estávamos todos sentados com a perna cruzada para o lado direito. E eu achei aquilo tão incrível que eu falei, eu vou testar se nós estamos em rapport. Eu troquei a perna e cruzei para o lado esquerdo. Todos os outros dois fizeram a mesma coisa. Gente, isso é poderoso demais. Vamos nos lembrar daquele pressuposto importantíssimo. Eu vou estar sempre lembrando vocês. O significado da sua comunicação é a reação que você obtém. Olha, sabe qual é uma das pessoas, um dos líderes mundiais que mais faz rapport? Eu chego a me assusto, gente. É o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos. Vou passar aí agora várias imagens para você olhar, você vai perceber. E eu quero que você tenha a curiosidade de entrar no Google, colocar lá Google Imagens e escrever o presidente Obama. Você vai observar
que com todas as pessoas que ele está conversando, a linguagem corporal dele é a mesma. Ele foi treinado milimetricamente falando. Olha essa foto aí com o Trump. O jeito de sentar, o ângulo do braço para poder cumprimentar é o mesmo. Com esse imperador do Japão, gente, esse imperador do Japão, ele tem 1,70. O Obama tem 1,90. Ele consegue ficar quase que da mesma altura, apesar de ele ter 20 centímetros a mais. Isso é treino. Olha a posição das mãos. Olha a forma como ele se encurva para falar com a criança. Dizem as pessoas que ele sempre se abaixa para ficar no mesmo nível, na mesma altura que a criança. Que, aliás, é o certo, né? Porque se você fala com uma criança de cima para baixo, você vai estar sempre numa posição de autoridade, de austeridade. E se você quer conversar alguma coisa com uma criança, ou com qualquer pessoa, você tem que olhar no olho dela. Para você olhar no olho, você tem que estar na mesma altura, no mesmo nível, certo? Aliás, gente, uma outra técnica é a gente prestar atenção na pupila da pessoa. Prestar atenção na cor da pupila da pessoa. Porque aí eu vou estar olhando diretamente para o olho dela. E vou fazer uma leitura muito maior do que a forma como nós costumamos fazer, de forma às vezes tão distraída. Pessoal, aí, então passou aí algumas fotos, mas eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade de pesquisar na internet. É impressionante. O Obama está sempre com a mesma linguagem corporal do seu interlocutor. Até nesse abraço aí, a mão espalmada, tudo é igual. Gente, vou de novo deixar essa dica para vocês. Sentem num lugar público. Comecem a espelhar pessoas. Pessoas que vocês acharem interessante, ou para um bom papo, para fazer amizade, seja lá para o que for. Sentem no lugar, comecem a espelhar estranhos. Você vai ver que magicamente as pessoas vão te procurar perguntando: olha, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Você já deve ter ouvido isso, né, gente? Esse é o grande segredo do rapport. E eu quero finalizar essa aula falando: qual é a diferença entre você estar com uma pessoa e se sentir confortável e apreciado, mesmo que essa pessoa discorde de você? Fazer rapport não é concordar com o que a pessoa fala em todo o tempo. Aliás, numa negociação, o que mais vai acontecer vão ser pontos de discordância. Para pensar aí no seu melhor amigo, numa pessoa que você goste muito. Você pode discordar dessa pessoa e já deve ter discordado várias vezes. Mas mesmo assim, o fato de você discordar não fez com que você não se sentisse seguro, confortável, apreciado por essa pessoa. Porque os pontos de discordância sempre vão existir em qualquer relacionamento. Então, quando você está em rapport com seu cliente, mesmo que vocês discordem sobre algum assunto, mesmo assim, vocês dois continuarão se sentindo confortáveis e apreciados, se estiverem em rapport. Agora, por que algumas pessoas a gente mal conhece e se a gente pudesse, a gente saía correndo? A gente fugiria, porque é uma pessoa que não faz rapport com a gente. E aí, ela é tão diferente que a gente não se sente confortável nem apreciado. E aí, mesmo que essa pessoa concorde com você, mesmo assim você não vai se sentir bem, né? Não vai se sentir tão à vontade quanto com a pessoa que você faz rapport. A gente pode falar horas com algumas pessoas e essas horas parecerem minutos. Mas é porque existe o rapport, gente. Pessoal, muito obrigada aí por estar mais uma vez comigo. Continue comigo, ainda tem muita coisa para a gente conversar. E olha, não deixem de praticar, hein? Sentem no shopping, façam um teste. Não custa tentar. Comece a espelhar pessoas quando elas... Faça as pessoas falarem de si mesmas e comecem a espelhá-las. Em uma festa, em um ambiente social, comece a espelhar uma pessoa que está bem longe de você, para você ir fazendo esse treino. Daqui a pouco, você vai até igual aqueles mentalistas que faltam adivinhar e que muitas vezes adivinham até o que a gente está pensando.
É a técnica do rapport. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula.